E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o grupo Vamos. Ela foi uma sugestão de um inscrito do canal, o Nathan, e eu dei uma olhada e eu achei que seria atrativo a gente trazer um vídeo sobre ela. Inclusive, já fica a ideia aí pra vocês, se você tem vontade de ouvir eu falando sobre alguma empresa, manda aqui embaixo que a gente vai se organizar para trazer o vídeo. É claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia do vídeo, já curte o canal, já senta o dedo aí no like, se inscreve aí e dá essa fortalecida pro canal crescer. Para você que não conhece o grupo Vamos, a gente está aqui no resultado do segundo TRI de 2023. Então, quem é a Vamos? Ecossistema único em locação, venda e compra de caminhões, máquinas e equipamentos. Então, aqui é o que ela faz. É meio que como se fosse uma Localiza ou uma Movida ali que trabalha com locação e venda de veículos. Aqui no caso da Vamos é de veículos ali mais pesados, como máquinas e equipamentos e caminhões. Aí aqui mais abaixo, liderança e escala nos mercados de atuação, marcas reconhecidas e ampla capilaridade com concessionárias, com lojas de seminovos e distribuidores. Aqui já entra uma vantagem competitiva, o que permite a expansão e renovação de frotas de forma ágil e com alta qualidade em serviços. A pegada do vídeo de hoje vai ser a gente tentar entender se o valor atual que a ação está sendo trabalhada, ele talvez possa ser uma oportunidade para ao menos você estudar e, caso faça o seu perfil, cogitar investir nas ações. Ao longo desse último ano, a Vamos já está com 42% de desvalorização. Ela é um perfil de empresa que é um pouco complicado, porque é um segmento meio que em iniciação e expansão, essas locações de veículos mais pesados, como caminhões, máquinas e equipamentos. Ou seja, ela tem uma certa expectativa de resultados futuros, de lucratividades futuras, e isso, por ser ainda uma expectativa, é claro que ela já entregou resultados muito interessantes ao longo do tempo, mas quando esse seu resultado está muito projetado para o futuro, com um cenário econômico complexo, altas taxas de juros e você é uma empresa alavancada que precisa dessa alavancagem financeira para fazer aquisições desses caminhões, máquinas e equipamentos, para aí sim poder efetuar novas prestações de serviço de locação, tudo isso cria um cenário mais hostil para uma empresa dessa que tem resultados mais lá no futuro em questão de expectativa, necessidade de capital de terceiros, ou seja, com o custo dos juros alto, isso deixa um pouco esse custo de dívida mais caro, o que acaba atrapalhando nos resultados da empresa por conta dessa despesa financeira com juros. Então o nosso desafio hoje vai ser o quê? Olhar para os resultados que a empresa vem apresentando e ver se realmente faz sentido que a empresa sofra tanto assim em questões de cotações, ou realmente que isso é apenas um momento econômico conturbado que está impactando no valor das ações, porém que, com os resultados que ela gera, ela tem sim uma possibilidade de entregar resultados cada vez melhores e esse momento poderia ser uma oportunidade. Agora a gente vai dar uma olhada de novo lá no resultado, passar um pouco por ele e depois a gente volta aqui para o Status Invest para ver outras questões de resultado. Então aqui, só para a gente dar uma olhada nos pontos importantes e ter uma noção de números de receita, EBITDA, lucratividade e ROIC que a empresa vem apresentando ao longo do trimestre. Então aqui, receita líquida de 1,4 bi, com um aumento de 22,5%, isso é positivo. Um EBITDA de 665 milhões, com um aumento de 47,7%, também é interessante. Uma lucratividade no trimestre de 106. Aqui já teve uma queda de 25% na lucratividade, mas aqui é um negócio que é que nem eu comentei com vocês. Cenário econômico complexo, taxa de juros elevada, essa despesa financeira corrói mais o resultado, então assim, é normal que nesses períodos econômicos mais conturbados você tenha pressões de margens e resultados um pouco inferiores. Só da empresa trazer lucratividades, aumento de EBITDA, aumento de receita, todas essas questões, eu já vejo com um olhar mais positivo. Aí aqui a gente tem um ROIC de 18,6%, esse daqui é bem atrativo, a gente vai entrar mais nesse tema lá embaixo, então só guarda essa informação, mas é bem interessante esse ROIC aqui, principalmente para uma empresa que precisa dessa alta necessidade de alavancagem financeira com capital de terceiros, ou seja, empréstimos, financiamentos, para conseguir ampliar os seus ativos e gerar novos contratos de prestação de serviço. Aí aqui a gente vê uma questão de disciplina de capital interessante. Houve uma chamada de capital, um follow-on de 841 milhões, ou seja, a empresa conseguiu captar esse recurso a mercado. Isso daqui ajuda na relação de dívida líquida EBITDA, que fica mais inferior, ajuda talvez em uma possível amortização de empréstimos, financiamentos, ou seja, essa dívida, ajuda em todo esse contexto, gera um caixa mais robusto e a empresa fica mais sólida nesse cenário que ainda pode ter uma certa demora de queda de taxa de juros.
Como ali no último slide a gente já viu essa questão da evolução trimestral, vamos olhar aqui mais na parte semestral. Então aqui comparando o primeiro semestre de 22 com o primeiro semestre de 23. A gente vê que a receita teve aumento de 47%, o EBITDA aumento de 63%, o EBIT aumento de 57%, um EBIT de 1 bi é bem interessante. O EBIT é o que você estorna ali, você pega o resultado final, estorna impostos e resultado financeiro, você tem o EBIT. Um EBIT de 1 bilhão é bem atrativo. E um aumento aqui de lucratividade de 4,3%. Ou seja, onde que eu quero chegar quando eu olho para Vamos? O cenário econômico foi complexo, principalmente em 22 e 23. Aí a gente olha e vê que a empresa, apesar de taxas de juros elevadas, incertezas econômicas, ela conseguiu trazer aumentos de receita, de EBITDA, de EBIT e de lucratividade. Ou seja, em um cenário hostil, ela conseguiu operar muito bem e trazer resultados atrativos. Quando eu olho para um perfil de empresa dessa, eu penso o seguinte: se no cenário hostil ela conseguiu trazer resultados interessantes a esse ponto, como serão os resultados em um cenário mais tranquilo, com taxa de juros não tão alta, com um cenário econômico mais alinhado? Aí aqui nesse slide é um slide bem interessante para a gente prestar atenção. Ele mostra aqui a parte do ROIC e dos aumentos de lucratividade ao longo dos semestres. O ROIC é o quê? É o retorno do seu investimento quando você coloca a dívida junto aqui nesse bolo. Então, por que ele é atrativo? A gente consegue visualizar que, principalmente o ROIC de 2022 e 2023, ele foi bem interessante, na casa de 19% e 18,6% em 2023. E aqui abaixo a gente vê o custo da dívida após impostos, que está aqui na casa de 10,9% em 2023, ou seja, o meu retorno de capital próprio e capital de terceiros girou em torno de 18,6%. E o meu custo de dívida foi de 10,9%. Ou seja, eu consigo tomar uma dívida, eu consigo investir esse valor dessa dívida, gerar um recurso suficiente para pagar essa dívida e sobrar. Porque o meu retorno aqui foi de 18,6%. Ou seja, eu consigo ficar me alavancando com capital de terceiros e mesmo assim eu consigo gerar um retorno superior a esse custo de capital. E ao longo do tempo, com a taxa de juros caindo, esse custo de dívida também tenderá a cair, o que pode potencializar os resultados. Ali ele mostra custo de dívida após impostos. O que é isso? É porque digamos que você tem um custo de dívida ali de, por exemplo, CDI mais 3%. O que acontece? Quando você tem uma dívida, ela tem um juros. Esse juros ele vira uma despesa financeira no resultado, na DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, é um demonstrativo contábil. Quando esses juros, essa despesa financeira vai para o resultado, ele te permite abater imposto de renda e contribuição social sobre esse valor. Ou seja, quando você pega o custo de dívida e ajusta ele com mais ou menos ali um terço, que seria esse abatimento de IR e ICS, você tem o custo de dívida ajustado, que é aquele custo após impostos. Aí aqui nesse slide eu quero que você preste atenção nessa parte aqui de frota total e em quantidades. Então aqui no segundo TRI de 2022 tinha uma posição de 33.940 entre caminhões e máquinas e no segundo TRI de 2023 esse valor já passou para 45.279, ou seja, um aumento de 33% nessa base aqui de caminhões e máquinas para serem locados. Eu estou te mostrando essas questões por dois motivos. Primeiro, para você entender que, apesar de um momento complexo, a empresa vem fazendo expansões, vem fazendo aquisições. E segundo, para você entender lá depois, quando a gente for comentar sobre o indicador de dívida líquida, para você ter essa noção, essa percepção aqui de quantidade de caminhões e máquinas que a empresa possui. E aqui na parte do indicador de dívida líquida, a gente vai ter aqui o grau de alavancagem, que seria a dívida líquida sobre EBITDA, bem aqui na direita. Então a gente consegue visualizar o seguinte, que no segundo TRI de 2023, tinha um indicador de alavancagem de dívida líquida sobre EBITDA de 3,58. E após o follow-on, ou seja, após aquela chamada de capital de 840 milhões, esse indicador ficaria em 3,25. Por quê? Porque aumenta o caixa, aí a sua dívida bruta menos a sua disponibilidades, fica uma dívida líquida menor e esse indicador ele fica inferior. Aí você poderia falar assim, nossa, mas um grau de alavancagem de 3,58 ou 3,25 é muito alto. Realmente, para cima de 3 é um grau de endividamento e você precisa ter muita atenção, liga um sinal de alerta, mas você tem que olhar segmento a segmento. Uma coisa é, por exemplo, uma varejista ali com margem negativa, que tem ali aquele seu estoque lá, que às vezes demora para fazer esse giro, ter um endividamento de 3, 4 vezes. Outra coisa é a Vamos. Por quê?
Ela tem um endividamento? Sim, porém a gente já conseguiu visualizar que ela faz essa alavancagem, ela já começa a gerar retorno em cima dessa alavancagem e ela é superior ao custo de captação. Segundo, a gente conseguiu visualizar o seguinte, que ela tem ali uma base de ativos muito alta, na casa de 45 mil. É óbvio que não é interessante você vender ativos que você utiliza para prestação de serviço nessa questão de locações para poder fazer a amortização de dívida. Porém, ela tem ativos líquidos e, em uma necessidade, ela poderia vendê-los, torná-los em caixa e amortizar. Ou seja, é meio que um endividamento aqui na casa de 3 para cima, porém é como se você tivesse uma contrapartida de ativos extremamente líquidos aqui, que você conseguiria transformá-los em caixa e amortizar isso daqui em uma necessidade. Outra questão aqui é o cronograma da dívida dela, ela tem um espaçamento de dívida bem alongado entre curto, médio e longo prazo, e a posição de caixa aqui dela permite uma solidez de controle dessa dívida até 2025, e ela vai tendo esse espaçamento. Para ela, isso é interessante, ela faz essa alavancagem, capta esses ativos, começa a fazer prestações de serviços e ela começa a gerar receita futura. E aí, quando a gente volta aqui no Status Invest para a gente dar uma olhada na DRE, a DRE, para quem não sabe, são as receitas, custos, despesas e, no final, lucratividade ou prejuízo de uma empresa. O que é legal da gente olhar aqui? O crescimento de receita e de lucratividade que a Vamos apresentou ao longo do tempo. Então, quando a gente vem aqui em 2018, uma receita de 1 bi e uma lucratividade de 112 milhões. E conforme a gente vem andando ano a ano, a gente vê que a receita vem subindo muito. Em 2019, 1 bi e 200, em 2020, 1 bi e 500, em 2021, 2 bi e 800 milhões e em 2022, 4 bi e 913 milhões e o lucro ali que era 100 agora já passou a 668, ou seja, o lucro já potencializou em um pouco mais do que 6 vezes e a receita já potencializou em quase 5 vezes, em um espaço de tempo de 5 anos. Ou seja, quando eu olho aqui, dividendo de 3,25%, que é uma empresa em expansão, em potencialização de processos e resultados, já nem é esperável que você espere um dividendo, porque ela é uma empresa mais de trazer resultados e você ter esse dividendo mais no futuro. Então, para uma empresa desse porte, ainda ter 3% de dividendo é atrativo. Na parte aqui de preço-lucro, está na casa de 14. É acima de 10, a gente poderia achar esse múltiplo esticado. Mas é como eu comentei, quando a gente viu ali embaixo os aumentos de receita e lucratividade, quando a gente viu lá no resultado que ela traz aumento de receita, de EBITDA, de EBIT, de lucro, tudo isso gera uma percepção de que, caso a empresa potencialize esses resultados no futuro, essa métrica aqui ela iria reduzir com aumentos de receita e de lucratividade. Porque daí o lucro aumentando, esse indicador aqui reduz. Então sim, olhando apenas para ele, poderia dar a sensação que está esticado. Porém, se trouxer aumentos de lucratividade, esse número aqui ajustaria para baixo, o dividendo melhoraria e tudo isso no futuro seria muito melhor. Ou seja, depois de tudo que a gente já viu, a minha opinião é a seguinte: é um segmento atrativo em iniciação e potencialização, ela está operando e liderando ele, ela tem um grau de endividamento e gera a sensação que precisa de um alerta, mas ela tem uma contrapartida aqui em ativos extremamente líquidos, onde ela conseguiria equilibrar isso caso seja necessário. Na parte de retorno, a gente conseguiu visualizar que ela é uma empresa que ela consegue crescer, trazendo retorno, apesar de necessitar de capital ali para fazer essa alavancagem. E fora isso, na DRE dela, a gente já viu essa potencialização de receitas e de lucratividades ao longo do tempo. A percepção que fica é que, quando ela pegar esse cenário mais tranquilo, com queda de taxa de juros, um cenário econômico mais normalizado, ela vai ser uma empresa que ela vai acabar disruptando muito, trazendo muita receita, muita lucratividade e, consequentemente, tenderá a ter valorizações. Mas é claro que isso é um cenário extremamente positivo e todo o inverso poderia acontecer. Porque nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, já senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal, dá essa moral aí pro canal crescer. Eras isso e abraços!